no nome bendito do Senhor Jesus. Graças a Deus que em todo tempo o Senhor Jesus é bom, em todo tempo Ele tem cuidado de nós. Em todo tempo as suas mãos estão sobre as nossas vidas para nos guardar, nos proteger e livrar de todo mal. Nessa noite, queridos, eu quero compartilhar alguns temas, alguns pequenos, um pouco de tempo para cada tema, mas trazer para nós uma palavra que venha de encontro à realidade que nós vivemos sobre essa terra. Não é que não é novidade. O mundo, outras gerações já passaram situações semelhantes, situações piores até que esta, e pela Bíblia Sagrada outras ainda virão. Mas o que importa é nós estarmos sempre na presença do nosso Deus. Como exortação, eu já gostaria que você lembrasse do texto de Neemias capítulo 8 e versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O mandamento de Paulo para a igreja em Filipos 4:4, de Filipenses, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O Salmo de número 37, e o verso 4, deleita-te também no Senhor. Alegra-te no Senhor. Tenha prazer no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o cântico do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É no Senhor que está a nossa alegria. Todos esses versículos que eu citei, a base da nossa alegria é o Senhor. Porque a alegria que nós temos enquanto como cristãos é fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. É uma alegria que não depende das circunstâncias, dos acontecimentos à nossa volta, mas é alegria no Senhor. E a alegria no Senhor e do Senhor, ela nos fortalece. Ela é a nossa força. Eu estou falando isso em contraste à tristeza, ao medo que muitas pessoas têm vivido, não apenas nesses últimos dias, mas ao longo da sua existência. Muitas pessoas vivem com medo, vivem entristecidas por causa disso. E a Bíblia fala, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que a tristeza, ela segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tome muito cuidado com a tristeza, com o medo. 2 Coríntios 7, verso 10. A tristeza, segundo o mundo, ela opera a morte. Então fortaleça-se na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais, deleita-te também no Senhor. Regozijai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. Outra vez digo, regozijai-vos. E cante como o Abacuque. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então o primeiro tema que eu já abordei nessa noite é sobre alegria, em contraste com a tristeza. E antes de passar para o tema seguinte, lembre-se disso, coloque isso no seu coração. A tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. A tristeza segundo Deus, tudo bem, ela te conduz ao arrependimento, para a vida. Mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. Segundo alguns especialistas, você pode pesquisar isso aí, estão dizendo que se você se expor 5 minutos apenas a notícias ruins, negativas, que te chocam, que te assustam, que te causam medo, que te trazem pavor, isso vai baixar a tua imunidade por várias horas. Então a Bíblia não te aconselha a cultivar tristeza, medo, pavor no coração, mas ela tinha, em qualquer circunstância, lembra-se disso, a alegria do Senhor é a nossa força, ela é fruto do Espírito. Alegrai-vos no Senhor, é no Senhor, não nas circunstâncias, não naquilo que alguém pode te informar, mas aquilo que a Bíblia te informa, não aquilo que a mídia te informa, mas alegra-te naquilo que a palavra de Deus te diz. E a alegria do Senhor vai fortalecer
a você em nome de Jesus. O outro tema que eu também quero abordar em poucos minutos é a sociedade em relação à verdade. Como que a sociedade está tratando a verdade nesses últimos dias, né? Nesses tempos de relativismo, onde o relativismo diz que não existe verdade absoluta, e eu comecei a pensar na contradição dessa máxima do relativismo, né? É uma contradição, é muito contraditório. Essa frase, não há verdade absoluta, ela é absolutista. Então, a própria frase, então, já é uma contradição. O que me assusta não é o relativismo, mas é as contradições absurdas que a sociedade vive hoje. São muitas contradições. Isso me assusta. Então, nós vamos ver um texto aqui que fala sobre a verdade, ou como a verdade é tratada por essa sociedade. Evangelho de João, capítulo de número 18, verso 37 e verso 38. Evangelho de João, capítulo 18, verso 37, verso 38. Eu vou pegar uma parte do versículo 37, uma parte do 38, quando Jesus fala para Pilatos: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E no verso 38, Pilatos, ele diz: o que é a verdade? Então Jesus fala: eu nasci para dar testemunho da verdade. Para isso eu vim ao mundo. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E agora Pilatos fala o que é a verdade. Mas é interessante a gente perceber que Pilatos não ficou para ouvir a resposta de Jesus. Tudo parece que Pilatos, na verdade, ele estava sendo irônico. Ele estava dizendo assim: que me importa a verdade? Que proveito a verdade pode me trazer? Que vantagem eu tenho na verdade? Não é? Porque ele não ficou para ouvir a resposta de Jesus. Ele não deu atenção. Tudo indica então que Pilatos usou apenas de uma ironia naquele momento. É o que a sociedade hoje vive. É um desprezo pela verdade. É uma rejeição à verdade. É uma zombaria com a verdade. A verdade é ironizada nesses últimos dias. Mas o evangelho é diferente. A verdade é tão valorizada no evangelho que Jesus se identificou com a verdade. Em João capítulo 14, e verso de número 6, ele fala assim: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no mesmo paralelo de vida e caminho, Jesus colocou a verdade. Ele se identificou com a verdade, para nós entendermos o valor que a Bíblia dá para a verdade. Ao passo que ela é tão desprezada, ao passo que ela é tão rejeitada e zombada. Talvez Pilatos sacudiu os ombros, meneou os ombros, não se importando com a verdade. E agora nós vemos na Bíblia o valor que ela tem, quando Jesus se identifica como Ele mesmo sendo a verdade. Um outro texto maravilhoso que Jesus nos ensina sobre a verdade é 8,32 de João, do mesmo Evangelho de João, quando ele fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o valor que a verdade tem de quebrar grilhões, cadeias, de quebrar algemas, de libertar pessoas, quantos e quantos, multidões e multidões no vale da decisão, enganados, sendo escravizados, dominados, paralisados pela mentira. E a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é luz, ela brilha, ela ilumina, ao passo que a mentira é trevas, escuridão, é escravidão. Infelizmente, a gente vê que a cada dia está mais difícil apurar a verdade. Eu estava meditando nesses últimos dias, nesses acontecimentos, quando a gente está vivendo em Belo Horizonte, aqui em BH, uma situação de enchente, apareceu muitos oportunistas, né? Muitos oportunistas mentindo, falando que Deus mostrou isso, mostrou aquilo, aquelas profecias do óbvio, profecias da moda, do momento, profecias das coisas acontecidas, pessoas mentindo descaradamente, falando: Deus me mostrou. Não é Deus que mostrou, a televisão que mostrou, todo mundo viu. É o YouTube que mostrou, todo mundo estava vendo. Enquanto estava tendo enchente, ninguém profetizava de peste, de praga, de doença, de gripe, nada disso, mas profetizava sobre enchente, do que estava acontecendo. E agora as pessoas estão profetizando o que está acontecendo. Esse tipo de profecia, a maioria delas, infelizmente, antes eu acreditava que era 90%, hoje eu acredito que é muito mais do que isso.
A maioria é mentira, são oportunistas. Não é só no meio evangélico, não. Em outras religiões também está surgindo pessoas se apresentando, ostentando uma pseudo-espiritualidade, as pessoas se exibindo, né? Elas mudam até o tom de voz para impressionar as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas elas caem nesse ponto. Muitas pessoas, né? Porque a mentira, ela tomou vários segmentos da sociedade, inclusive, e infelizmente, onde ela não deveria estar, não é? Se você quer um vídeo, que é raro você encontrar uma profecia gravada na internet, tem algumas, eu sei que tem. Lembra do voo 3054 da TAM, do pastor Luiz Luz? Ele morreu no acidente da TAM. E ele, antes de morrer, aquilo sim, foi antes, não foi que depois que tinha acontecido, não. Foi antes, ele já tinha gravado o vídeo do que ele já tinha visto. Então lembre-se, se você já quer causar choque nas pessoas, vai na Bíblia. A profecia da Bíblia não tem erro. Ela é infalível. Lucas capítulo 21, verso 26, verso 27... Lá está falando da situação que esse mundo ainda há de viver. Os homens haverão de desmaiar de terror, só na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então não precisa a pessoa inventar, mentir, mas vai na Bíblia. Na palavra de Deus você vai receber. Agora, a Bíblia fala que o Senhor nos chamou para sermos testemunhas. Jesus, quando ele apareceu ressuscitado aos discípulos, capítulo 1 de Atos, os discípulos perguntaram assim: Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Vai tirar o domínio das mãos dos romanos? Vai restituir a Israel? E Jesus responde: a vós não compete saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus nos chamou para sermos testemunhas. E sabe o que se requer da testemunha? Verdade. Somente a verdade. E nada mais do que a verdade. Deus não precisa de advogado. Ele não chamou ninguém para ser advogado. Deus não precisa nem de juiz nem advogado. Deus não chamou ninguém para mentir. Não precisa. Apenas ser testemunha da obra de Deus. Porque quem opera a salvação na vida das pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Segundo os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10... está escrito assim: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, se o Senhor não se revelar ao homem, é impossível o homem encontrar Deus, encontrar o Evangelho. Isso está oculto ao homem natural. O próprio Senhor Jesus, ele alegrou-se no Espírito, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Não precisa forçar a barra, não precisa impressionar as pessoas com impostação de voz, como se estivesse narrando um jogo de futebol, não precisa impressionar com sensacionalismo. Não, a Bíblia, a palavra de Deus é suficiente, e o Espírito Santo, ele opera no coração das pessoas quando se aplica a palavra de Deus. Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir, e penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então o instrumento que se usa, poderoso, é a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso aqui, queridos, que a gente sabe, não é? Uma vez eu estava discutindo esse assunto com o moço, ele era professor de EBD, de Escola Bíblica Dominical, e eu estava abordando esse assunto com ele, dizendo: olha, irmão, infelizmente hoje existe muita mentira. Existem muitas pessoas que estão simulando que estão tendo revelações e profecias, interpretações de variedade de línguas. E ele me surpreendeu, que ele era uma pessoa bem conceituada. Ele era professor de escola bíblica, e ele ainda era muito requisitado para pregar. E ele falou assim comigo: irmão Niles, para ser sincero, eu já fiz isso. Olha só, que choque. Foi muito chocante para mim aquilo, porque eu esperava isso de muitas pessoas, mas não uma pessoa balizada na Bíblia, não é? Mas nós estamos aqui falando sobre a verdade. O Pilatos, ele falou assim: o que é a verdade? O que é a verdade? Você interessa realmente em saber a verdade?
Você quer realmente conhecer a verdade? Você se importa realmente em ter a verdade? Então você vai alcançar a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ame a verdade. Viva a verdade. Viva na luz. A verdade é a luz. Então nós já falamos sobre a alegria em contraste com a tristeza e a verdade em contraste com a mentira. O terceiro tema que nós vamos aplicar alguns minutos para falar aqui é sobre medo. Em especial o medo da morte. Não é? Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, está escrito assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele mesmo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Os filhos participam da carne e do sangue. Nós temos corpo físico, corpo humano, carne e sangue. E Jesus também, ele assumiu, ele teve um corpo físico. Ele também teve um corpo físico, porque ele precisava morrer. E para morrer ele tinha que estar num corpo humano, num corpo físico. Então, como os filhos participam da carne e do sangue, corpo físico, ele também, Jesus, também participou das mesmas coisas, corpo físico, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. O que é a morte? Simples. A morte é a separação do espírito do corpo. Quando o espírito sai do corpo, é morte. É o que Jesus falou, né, quando ele estava se entregando. Ele falou assim: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que é a ressurreição, então? É o espírito voltar por corpo. Em Lucas capítulo 8, versículo de número 55, quando você vê a ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus falou assim: Talitá cumi, menina, levanta-te, a Bíblia fala, e o espírito voltou a ela, e ela se levantou. E Jesus disse: dá a ela de comer. Então é isso que é a ressurreição, é o espírito voltar por corpo. Agora o medo, né? Jesus falou assim, a Bíblia fala assim, do verso 15 que eu acabei de ler aqui: e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por que o medo? Por que esse medo, como cristão? Não é? Jesus já disse, 11:25 do Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Opa, confundi tudo agora, isso já é 14:6. Eu sou a ressurreição. Volta um pouquinho, deleta, e agora vamos começar de novo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A Bíblia evita de falar que um cristão ele morre, né? Evita. Mas é morte física mesmo. É morte física. Então, por que esse medo? E eu comecei a pensar nisso e eu vi que hoje tem muito apego material, muito apego a esse mundo, não é? A Bíblia fala de uma parábola que Jesus ele saiu a semear a semente, o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, uma parte caiu entre as pedras e uma parte caiu entre os espinhos. E quando alguém pediu, Jesus, explica-nos essa parábola, o significado disso. Ele explicou o significado de coisa por coisa, e quando chegou no discípulo, a semente que caiu entre os espinhos é aquele que recebe a palavra, mas os cuidados da vida, as ilusões do mundo sufocam a palavra. E ela não produz. Então, um dos motivos de tanto medo é isto, é apego. Apego ao materialismo, é pessoas que são muito materialistas, apego. Então isso traz pesar, traz tristeza, né? Quando pensa que tudo vai acabar, mas já acabou para tanta gente. Não é? Será que alguém que nasceu no século XIX, se tiver alguém vivo, são poucos. Século XVIII certamente já passou todo mundo. Não é? E essa geração também um dia vai passar, todas as gerações vão passar. Só quem não vai morrer é quem estiver vivo no dia do arrebatamento. Com exceção disso, todo mundo vai embora um dia. Então Jesus falou, deu a promessa dele: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O outro motivo que eu passei a meditar é falta de cultivar uma comunhão, pessoal. Cultivar uma comunhão constante com Deus. E eu estou apertando algumas pessoas nesse dia, e eu estou falando assim: olha, o que você tem feito no tempo que está mais parado? Né? As pessoas têm visto bastante séries, né? Visto bastante vídeos, mas alguém já parou para ler um livro da Bíblia? Um livro com a família? Um livro, pelo menos. Eu estou sem
Sem o quê? Não tem como falar que está sem tempo, né? Não está sem tempo, não é? E em 1 João 4,18 fala assim que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, na verdade, não pode falar que é mais falta de tempo. É falta de interesse. É falta de interesse. É falta de amor. A palavra é falta de interesse, é falta de amor. Não é? E tudo que você vai aprender para exercitar a sua fé é na palavra. Para aprender direito é na palavra. Se aprender comigo alguma coisa, você vai poder aprender errado, porque o argumento humano ele tem suas falhas, né? Às vezes alguém falha inocentemente, sem querer, outros falham já de maldade mesmo, já de intenção. Mas quando você aprende na Bíblia, não. Você aprende a orar na Bíblia. Você aprende a servir a Deus na Bíblia. Ah, a Bíblia é difícil. Não, tem alguns livros que realmente são difíceis, né? Eu estou citando até o exemplo de Atos. Não tem um livro do Novo Testamento super fácil de compreender, um livro histórico. Será que você parou para ler pelo menos esse livro, para conhecer a história da igreja, o início de tudo, com seus filhos, ou o livro de Lucas, que nós já estamos estudando na igreja, ou o livro de Mateus, não é? Então, eu vejo que o primeiro motivo do medo, o grande motivo é o apego a esse mundo, mas Deus falou com Adão, quando Adão pecou, maldita é essa terra. Então, essa terra aqui está debaixo de maldição. Não é? E Jesus também disse que o mundo jaz o maligno. Então, esse mundo aqui tem as suas maldições, não é? E o outro motivo é a falta de cultivar a verdadeira comunhão com Deus. Mas a Bíblia vai nos trazer algumas informações importantes para a gente não ter medo da morte. O primeiro deles eu falei, né? Que Jesus morreu para livrar todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O segundo ponto é que Jesus orou para nós. Lá na oração, a sua oração é sacerdotal, de João capítulo 17, ele falou assim, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17,15. Então, a hora que for interesse do Senhor nos tirar dessa terra, Ele vai tirar. E ninguém vai segurar. Ele falou, Ele orou para nós, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Também na palavra de Deus está escrito que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, ele pediu, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a tua seara. Não é? Paulo entendeu essas coisas quando ele estava escrevendo também aos Filipenses, capítulo 1, ele falou assim, 1:21, o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho. Ele falou isso, ele falou assim, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas depois ele falou assim, mas se o viver na carne der frutos da minha obra, eu já não sei mais o que escolher. Mas ele falou assim, eu tenho a confiança que eu vou ficar. Né? Paulo entendia que a seara é grande, os trabalhadores é pouco, e não era interesse de Deus naquele momento recolher a ele, porque ele tinha muito o que fazer então. Né? Então a Bíblia nos ensina tantas coisas a respeito da morte, do medo da morte. Mas guarde pelo menos esses 2 versículos do seu coração. Os filhos participam da carne e do sangue, Jesus também participou das mesmas coisas para destruir aquele que tem o império da morte, tinha, né, o diabo. Alguém até achava que o diabo fez festa, os demônios fez um churrascão no inferno, celebrou, né, que Jesus tinha morrido. Mas a morte de Jesus destruiu, aniquilou o poder do império da morte, não tem sentido isso. Não é? Mas o verso 15 fala assim, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E se você não guardar esse versículo, guarda 11:25 de João, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E para encerrar nessa noite, o quarto assunto que eu quero tocar aqui é a respeito da salvação. Já foi falado, né? Isso aqui a gente nunca deixa de falar, jamais. É o mais importante para se falar a respeito da salvação. E eu quero falar aqui alguns passos, vou chamar de passos, para ser mais fácil da gente compreender, só para simplificar ainda mais. Para você que não tem, ouve falar, mas não entende do que está o significado, né? Em Lucas capítulo 18, verso 18, alguém chegou para Jesus, um jovem, e falou assim, bom mestre, o que haverei de fazer, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Né? A alma humana, ele questiona o que fazer para herdar a vida eterna. Eu vou citar rapidamente aqui alguns passos, eu vou chamar de passos, né? Mas é só para você conseguir organizar um pouco. O primeiro passo fundamental é admitir que é pecador. Romanos 3:23 está escrito, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus, a incorruptibilidade, a imortalidade.
Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, não há exceção. Né? Talvez você ache que é exceção, né? Eu não, nunca matei, nunca roubei, eu sou bonzinho, sou honesto. Mas você então vai te contar a Bíblia, que não tem exceção na Bíblia. Talvez esqueceu de colocar seu nome lá. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o primeiro passo para se caminhar em direção à salvação é admitir que é pecador, reconhecer que é pecador. Mas só isso, claro que não basta, né? Eu sou pecador, é um azar, tô nem aí, né? Tô nem aí, não é? Também, se parar por aí também não resolve. Né? O segundo passo é saber ou reconhecer que o pecado tem uma punição, tem um salário, tem uma sentença, tem um juízo. Romanos 6, 23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Aí já começa a gente saber, né? Assustar. Né? Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então admitiu que é pecador, reconheceu que o pecado tem uma punição, uma consequência negativa. Né? A pessoa é réu de juízo. Ele então vai procurar saber. O terceiro passo: reconhecer que a nossa justiça não é suficiente. Nós não temos recursos para pagar a nossa salvação e nem recurso para pagar o perdão de nossos pecados. Isaías profetizou no capítulo 64, verso 6, que toda a nossa justiça é trapo de imundícia. Toda a nossa justiça é trapo de imundícia. Todos os nossos recursos não são suficientes para pagar a nossa salvação e nem é suficiente também para pagar a dívida de pecado. O quarto passo, por conseguinte, é entender a provisão de Deus para a salvação. Deus tem uma provisão para a salvação do ser humano, não é? João 3,16, todo mundo conhece, ganha até de Malaquias, né? Será que Malaquias já está 3,10, superou 3,16 de João? Né? Vai lá, mas João 3,16 tem que ganhar, viu? Vamos voltando aí. 3,16 de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer quer dizer condenação, lago de fogo e enxofre. Bicho não morre, verme não morre, fogo não apaga. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito 2,11. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Mateus 26 e 28, Jesus falou assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então a aliança que você faz com Deus não é no seu mérito, não é a aliança que Adão quebrou quando ele estava na dispensação da inocência. Apenas era, podia comer de todas as árvores ali, todos os frutos de todas as árvores, mas foi justamente naquele que não podia. Justamente naquele deu ruim para ele, né? Mas todos nós também andamos desgarrados como ovelhas. Todos nós também nos desviamos. Todos nós também nos fizemos inúteis. Não foi só Adão, não. Você também, eu também, todos nós. Mas o Senhor Jesus falou assim: esse cálice é a aliança do meu sangue. Não é a aliança que Moisés fez na lei, na guarda de dias, na entrega de parte, na circuncisão da carne. Não, mas é entregar todo o nosso ser ao Senhor. Todo o nosso ser ao Senhor. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É aliança, é pacto com Cristo Jesus para a salvação. Então o primeiro passo é reconhecer que é pecador. O segundo é admitir que o pecado tem uma punição, tem uma consequência. O terceiro é reconhecer que nossos méritos não são suficientes, não é? Não são suficientes. E o quarto é reconhecer que Deus tem uma provisão. E depois, dentro de tudo isso, o que vai nos acontecer? Só nos resta uma saída: nos entregarmos a Cristo. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É arrepender. Só arrepender também não é suficiente. Arrepender e viver do mesmo jeito não resolve. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É se voltar para Deus, é se entregar a Deus. É receber a Jesus, é fazer aliança com Cristo, no sangue de Jesus. Essa aliança que não pode ser quebrada. Essa aliança é inquebrável. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí os pecados são cancelados. Nós não somos mais réu de juízo, mas nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é? Já recebemos essa bênção do nosso Senhor. Para você entender, né, eu vou falar uma alegoria aqui. Eu li um artigo que o pastor Jonas mandou para a gente. Eu li, achei muito interessante, uma alegoria, que Jesus ele é o nosso representante. Né? Quando a gente fala assim, receber Jesus, é porque Jesus ele venceu. Lembra da história de Davi, de 1 Samuel capítulo 17? O Golias desafiava o exército de Israel, desafiava a nação de Israel, e o Davi se apresentou, e o Davi então venceu o Golias. E quando Davi vence o Golias, aquela vitória não era pessoal, não era só dele, não era particular. Foi uma vitória de todo o exército de Israel. Toda a nação de Israel foi vitoriosa quando Davi venceu Golias. Então todos os que recebem a Cristo Jesus são vitoriosos sobre a morte, porque Jesus venceu a morte. Todos que recebem a Jesus como Salvador, que faz aliança com Ele, têm vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a condenação, porque Jesus é o nosso campeão e nós nos identificamos com Ele. Então nós devemos, nos entregar a Jesus. Meditando nessas coisas, ouvindo alguns vídeos, eu achei uma conclusão muito bacana, muito instrutiva para mim, muito edificante, que em última instância, queridos, em última análise, o que condena o homem, o que vai condenar o homem, não é o seu pecado, os seus erros, as suas falhas, a sua incapacidade. Não é o pecado. Por que não é? Porque para o pecado Deus tem a solução. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, para o pecado, Deus tem a solução. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Mas, em última instância, o que condena o homem é rejeitar a Jesus Cristo. É recusar a salvação de Deus. Isso significa rejeitar a graça, rejeitar o perdão. Quem rejeita a Cristo, fazer aliança com Cristo, está rejeitando a graça de Deus, está rejeitando o perdão de Deus. Então, para esse não tem jeito, não é? Hebreus 2 e 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, se não se atentar para essa tão grande salvação que foi nos dada gratuitamente em Jesus Cristo, não tem como escapar. Então, em última instância, o que vai condenar o homem não é o seu pecado, porque para o pecado Deus tem a solução. Entregue-se a Jesus. Receba Ele na sua vida. Faça uma aliança com Ele. Ele disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Então faça essa aliança com Ele. E receba a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, que ela é suficiente para te libertar e se salvar. Isaías capítulo 1, verso 18, tem um convite do Senhor muito lindo, mas muito lindo. Ele fala assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca neve. Então não tem motivo da pessoa rejeitar a salvação. A salvação é de graça para todos. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Essa fonte, onde está aberta, está jorrando. Basta você querer, não é? Deus, Ele é justo. Ele estabeleceu um escape para a sua alma. Escapa-te por tua vida. Ele tem a solução para você. Basta você querer e se entregar a Jesus, né? E não ficar apegado a este mundo, não ficar apegado aos prazeres transitórios, passageiros, temporais, frívolos dessa geração, mas se entregue a Cristo Jesus. Tem o hino da harpa cristã, que ele é muito lindo, o de número 400, que eu gostava muito de cantar. Ele fala o tempo todo de Jesus. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Que a bênção de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você não venha temer, não venha se entristecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não venha ficar abatido, com medo, porque a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7
Verso 10, não venha rejeitar e desprezar a verdade, mas venha amar a verdade, porque a verdade é luz para a sua vida. Não venha se impressionar com os oportunistas, com essas profecias de Araque, mas vai na Bíblia, mas tem profecia sim, viu, queridos? Pode crer que tem profecia verdadeira sim. Eu já fui alvo, graças a Deus, de profecia que se cumpriu, e conheço também, mas infelizmente muitos oportunistas estão mentindo aí, então não entra nessa, não vai nesse pavor, tá cheio de fake aí. Não tenha medo, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, que seja morto, viverá. E por fim, se entregue a Jesus sem reserva. A melhor coisa que eu já fiz, lembrando Osés de Paulo, né? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz, meu Eduardo. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um Cristo. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Que a bênção de Deus seja sobre todos. Nós vamos orar e já vamos encerrar, não é, pastor Jonas? Encerrar esse culto e pedir a bênção para a sua casa, para a sua família. Abre o seu coração para o Senhor Jesus. Busque Ele agora, busque nele aquilo que o mundo não tem, a paz verdadeira e a alegria que o mundo não tem. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui apresentando a Tua palavra através desse instrumento maravilhoso que pode alcançar e está alcançando muitas vidas nessa hora. Em o nome de Jesus, eu quero que imploro que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos corações. Que pessoas sejam alcançadas, que como espada afiada de 2 gumes, como está escrito em Hebreus 4, verso 12, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela vem discernir pensamentos e intenções do coração. Que venha alcançar, meu Deus, alguém que está apavorado, que venha ter paz na sua vida agora, em nome de Jesus. Alguém que está com medo, meu Deus, que ele venha se revestir de coragem, porque o Espírito Santo não tem nos dado espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de amor, de poder e de moderação. E aquele meu Pai que está triste, amargurado, angustiado, que a alegria do Espírito Santo venha inundar essa alma, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a Tua palavra diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Alegra-te no Senhor, tenha prazer no Senhor. Que as pessoas que estão ao alcance da nossa voz nessa hora, Pai, em o nome de Jesus, possam lançar fora a tristeza e receber e ser inundados pela alegria do Espírito Santo. E aqueles que estão, ó Pai, na Tua presença, que possam se conservar cada dia mais firmado nessa aliança com Cristo Jesus. E aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus, possa recebê-lo agora no seu coração, na sua vida, e ser transformado para o teu louvor e para a tua glória, e que a bênção do Senhor que não acrescenta dores, possa inundar cada lar, cada família, cada casa, em um nome bendito do Senhor Jesus. Eu estou clamando, implorando e já agradecendo, e já pedindo pela cura daquele que está enfermo nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Seja por qualquer motivo, meu Deus, que essa pessoa está enferma, seja por causa de dengue, seja por causa de gripe, seja por causa de câncer, eu peço a Ti a cura em o nome de Jesus, assim como eu fui curado. E também já quero agradecer por aqueles que estão sendo curados nessa hora, em o nome de Jesus, porque o Senhor é todo poderoso, em cima no céu e embaixo na terra, e agindo Deus, ninguém pode impedir. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida e sobre cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar e sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém.